Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí para essa segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. Separei para essa rodada apenas 8 jogos, né? A grade aí não vai estar muito boa, né? Como vocês já estão acostumados aí, segunda, terça-feira sempre costuma ter poucos jogos interessantes. Nessa segunda não vai ser diferente, então separei apenas 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando 2 bilhetes prontos para vocês. Antes de mais nada, já peço ajuda e a moral para quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E quem puder também deixa o like, que é muito importante. Seu like fortalece muito o trabalho aqui do canal Bet Green e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas aqui dentro do YouTube. E para vocês que quiserem saber maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá, galera? O número tá na descrição desse vídeo e também vai estar aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. Só você me chamar no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E vamos ao que interessa, né? Nessa segunda-feira a gente vai ter esses jogos aqui, ó. Como vocês podem ver, a grade não tá muito boa, né? Mas são jogos que eu consegui analisar muito bem e vou estar trazendo aqui pra vocês agora. Primeiro jogo que a gente vai estar falando: Campeonato da Noruega, segunda divisão. A gente vai ter o confronto aqui entre Start contra Midtjylland, jogo que acontece 1h da tarde, jogo na casa do Start, né, segunda rodada. Nesse jogo aqui acredito muito no favoritismo do time da casa. O time do Start até o momento aí conseguiu uma ótima vitória na primeira rodada jogando fora de casa contra o Asani, 5-1, né, uma goleada. E o Midtjylland também começou bem, né, começou com uma vitória por 1-0 contra o Kongsvinger. Nesse confronto aqui, eu particularmente acredito muito no favoritismo do Start, né, o Start jogando em casa aí é uma equipe chata. No confronto direto tem favoritismo total, né? Dos últimos 5 jogos jogando em casa contra o Midtjylland, venceu 4 e empatou 1. E aqui nos jogos aqui a gente vai ver que dos últimos 10 jogos a equipe venceu 7 e empatou 3, não perdeu jogando em casa. E nesse confronto acredito que não vai ser diferente. O Midtjylland jogando fora de casa aí não vem de um bom desempenho, né? Dos últimos 10 jogos o time perdeu 8, empatou 1 e venceu apenas 1. E nesse confronto aqui acredito que não vai ser diferente, né? Favoritismo total pro time da casa e a gente pode estar indo com a dica de segurança. Casa vence com empate anula ou até mesmo caso o empate, né? Mas a princípio a gente vai aí com a dica, né? Casa vence com empate anula e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter terceira divisão da Noruega, jogo entre Vålerenga 2 contra o Asker, jogo que acontece 2h da tarde, jogo na casa do Vålerenga 2, e nesse jogo aqui acredito que a gente vai ter um equilíbrio muito grande, né? A primeira rodada não tem muito o que analisar, mas se a gente for puxar aqui o confronto direto, a gente vê que o Asker, querendo ou não, tem um pouquinho de favoritismo. Dos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu apenas uma, né? Uma vitória do Vålerenga e 4 vitórias do Asker, e agora o time do Vålerenga aí jogando em casa vai em busca de um bom desempenho, né? Jogando em casa a equipe não costuma apresentar um bom futebol, mas é uma equipe que na maioria das vezes sempre costuma marcar pelo menos um golzinho, né? E o Asker, por sua vez, né, jogando fora de casa também sempre costuma marcar gols, né? Pelo menos dos últimos 10 jogos o time marcou gols em 9 oportunidades jogando fora de casa. Com isso a gente vai ter grande chance aí de assistir o favoritismo do time visitante, mas o principal, a gente vai ter a oportunidade de assistir gol das duas equipes. Com isso a gente pode estar indo com a dica: ambos marcam e a probabilidade 3-2 fora. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter Campeonato da Suécia, primeira divisão, jogo entre Malmo contra o Elfsborg, jogo que acontece 2h10 da tarde, jogo na casa do Malmo, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer esse jogo, né? O Malmo jogando em casa aí é uma equipe muito chata, jogando em casa aqui dos últimos 10 jogos a equipe só perdeu uma partida, venceu 3 e empatou 6, né? Uma equipe que empatou bastante, se a gente for pegar aqui, né? Mas vai pegar o Elfsborg, que jogando fora de casa oscila bastante, né? O time tem 5 vitórias, na verdade 6 vitórias e 4 derrotas. Mas no confronto direto aqui o Malmo sempre costuma levar a melhor, né? Como a gente pode ver dos últimos 5 jogos jogando em casa, o Malmo venceu 4 partidas e empatou uma contra o Elfsborg. Com isso, acredito aí no favoritismo total pro time do Malmo aí conseguir esse bom resultado jogando diante de sua torcida. Então a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter Campeonato de Israel. A gente vai ter o jogo entre Maccabi Tel Aviv contra o time do Maccabi Haifa, jogo que acontece 2h30 da tarde. Nesse jogo aqui a gente vai ter um jogo bem equilibrado também, mas que na minha opinião o Maccabi Tel Aviv tem um pouco de favoritismo, né? O time do Maccabi Haifa está na liderança com 65 pontos, né? Tá na liderança isolado. O Maccabi Tel Aviv com 55, né? 10 pontos de diferença pro líder e o seu arqui-rival aí, né, nesse jogo, mas acredito aí que o time da casa tem um pouquinho de favoritismo, isso porque jogando em casa, no confronto direto, o Maccabi Tel Aviv venceu 4 vezes e empatou uma nos últimos 5 jogos, e o time jogando em casa aí costuma sempre ter um bom desempenho, né, não costuma perder. A gente vai ver aqui que dos últimos 10 jogos jogando em casa, o time conseguiu aí 6 vitórias e 4 empates, enquanto o time do Maccabi Haifa, jogando fora de casa, também tem um ótimo desempenho, né, são 7
7 vitórias, 2 derrotas e um empate apenas. Mas como eu falei, no confronto direto aí, Maccabi Tel Aviv costuma levar a melhor. Então nesse jogo a gente vai ter duas possibilidades, né? Uma vitória do time da casa, do Maccabi Tel Aviv, ou talvez o empate. E com isso a gente pode estar indo com a dica casa ou empate e a probabilidade 1-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter campeonato da Romênia, a gente vai ter o jogo aqui entre Steaua Bucareste contra o Voluntari, jogo que acontece às 3 horas da tarde. Nesse jogo aqui, na minha opinião, aí o Steaua Bucareste jogando em casa tem grande favoritismo para vencer, né? O time está na vice-liderança do campeonato, tá certo que é começo, né? São 3 rodadas apenas, né? Vai para a 4ª rodada nesse jogo. O time tem 2 vitórias e 1 derrota até o momento, a mesma coisa o Voluntari, né? 2 vitórias e 2 derrotas. Mas se a gente for pegar aqui o confronto direto do Steaua Bucareste jogando em casa, o favoritismo é bem grande, né? São 4 vitórias do Steaua Bucareste jogando em casa contra o Voluntari e 1 vitória do Voluntari aí jogando fora de casa contra o Steaua. Com isso, a gente vai ter grande chance aí de assistir o time da casa conseguir uma vitória e a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Italiano Série A, jogo entre Bolonha contra Sampdoria. Jogo 3h45 da tarde, jogo na casa do Bolonha. São 2 equipes que precisam mais do que nunca dessa vitória, né? 2 equipes que estão aqui na parte de baixo da tabela, Sampdoria principalmente. Sampdoria aí nos últimos 5 jogos conseguiu apenas 1 vitória e 4 derrotas, né? Não vem de um bom desempenho. Enquanto o Bolonha aí dos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 3 empates, né? Acredito que nesse jogo aqui, galera, os 2 times vão sair pro jogo, vão em busca aí dessa vitória. Bolonha jogando em casa aqui faz uma campanha fraca, tá ali no meio ali, né? Vamos dizer assim, a campanha 12ª melhor campanha jogando em casa, são 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 18 gols marcados, 18 gols sofridos em 15 partidas, enquanto o Sampdoria jogando fora de casa tem também um desempenho muito fraco, 4 vitórias, 2 empates e 9 derrotas, 16 gols marcados e 23 gols sofridos. Nesse jogo, eu acredito que as 2 equipes vão em busca do resultado a todo momento. Sampdoria, mesmo jogando fora de casa, vai partir para cima em busca de um bom resultado, e a gente vai ter grande oportunidade de assistir um jogo com pelo menos aí 2 ou 3 gols mais ou menos, e logo no primeiro tempo eu acredito que a gente vai ter chance de assistir pelo menos um gol. Acredito que no primeiro tempo aí as equipes vão sair pro jogo em busca do resultado e vamos ter grande possibilidade aí de assistir ou o Bolonha marcar um golzinho ou quem sabe a Sampdoria. E com isso a gente pode estar indo com a dica: mais de meio gol no primeiro tempo e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter Campeonato Espanhol, La Liga, jogo entre Raio Vallecano contra o time do Valência, jogo 4 horas da tarde, jogo na casa do Raio Vallecano. Raio Vallecano que não vem de um bom desempenho, né, galera? A gente vai ver aqui dos últimos 10 jogos o time não conseguiu vencer, são 7 derrotas e 3 empates. Jogando em casa, o time também não tem um bom desempenho, são 3 vitórias apenas, 5 derrotas e 2 empates, isso jogando em casa. Enquanto o time do Valência, jogando fora de casa, tem um desempenho um pouco melhor, né? São 5 vitórias jogando fora de casa, 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto aí a gente vê que tem um pouco de equilíbrio, mas nesse jogo aí, como a gente está falando aí de momento, né, o momento do Valência é muito melhor. O Valência está aqui em 9º lugar, não é uma posição muito boa, mas se a gente for ver aqui, o Raio Vallecano só está caindo. O time chegou a ficar aqui entre os 4 melhores. E atualmente o time está em 13º lugar com 33 pontos, né? Nos últimos 5 jogos aí perdeu 3, empatou 2, e aqui nesse jogo a gente vai ter duas possibilidades. Ou uma vitória do Valência, que na minha opinião é o mais provável de acontecer, ou talvez um empate. E com isso a gente pode estar indo com a dica: fora ou empate e a probabilidade 2-0 fora. Agora vamos para o nosso último jogo, a gente vai ter Campeonato Brasileiro, Série A, jogo entre Juventude contra Red Bull Bragantino, jogo 8 horas da noite. Nesse jogo aqui eu acredito muito no favoritismo do Red Bull Bragantino, tem uma equipe muito mais bem qualificada. A gente vai ver aqui que dos últimos 10 jogos aí, o time do Juventude só perdeu 2, né? Perdeu 2 partidas apenas, empatou 4 e venceu 4. Tá numa sequência razoável, vamos dizer assim, né? Mas a maioria desses jogos aqui tudo pelo estadual. E o time do Bragantino não vem de um bom desempenho, né? Vem oscilando bastante. São 5 vitórias, 4 derrotas e um empate nos últimos 10 jogos. É uma equipe que oscila bastante. No confronto direto a gente vê que tem bastante equilíbrio também. Mas nesse jogo aqui eu tô bem confiante aí que o time do Red Bull Bragantino vai conseguir um bom resultado fora de casa. E com isso a gente pode estar indo com a dica de segurança: fora vence com empate anula e a probabilidade 2-1 fora. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, que seja uma semana muito abençoada para vocês, para toda a sua família. E agora eu vou estar lançando aqui para vocês os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. Baby, this is do or die.
Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for I didn't want